É só aqui Obrigado. para mim que a imagem está ruim ou para vocês também? Não estou conseguindo acompanhar. A imagem deve estar pequena, talvez. Eu não sei Tá, se. Sim, a Deixa eu ver imagem tá se. pequena, não tô conseguindo E enxergar. agora? nem Tá eu. melhor? Aí melhorou. Ai, melhorou agora. Melhor? Legal. Uhum, perfeito. Perfeito agora? Pessoal, se tiver qualquer problema, eu começar a travar alguma coisa, vocês avisam. A gente precisa trabalhar nesse sentido, né? Porque eu estou falando aqui, não sei o que, que vocês estão escutando, entende? Então pode falar. Então dá. Beleza. O segundo tema, né, o tema da próxima aula, a gente já vai passar um pouco essa discussão de conhecimento. É importante isso, né? A gente tem uma confusão muito grande em entender a própria definição de conhecimento e como o conhecimento atua nessa própria noção de convivência e sociedade. É muito difícil. Conhecimento é o tipo de coisa que é um tanto normativa. A gente impõe um pouco o conhecimento para as pessoas, né? Então, é importante que profissionais do direito, inclusive, entendam um pouco essa noção de conhecimento. E politicamente, então, nem se fala, é extremamente importante a gente entender isso. Os métodos da filosofia, isso também é muito importante. Filosofia, ela existem várias frentes, digamos, do pensamento filosófico. A gente tem uma parte muito conectada com o conhecimento, uma parte muito ligada para a conduta, e essa parte tem um certo, uma zona de contato muito grande com o direito, né? Ética e direito é muito conectado, e tem também o pensamento metafísico, que é um pouco mais especializado filosoficamente, alguns contatos com as ciências naturais. A gente vai ver um pouco sobre ceticismo, racionalismo, empirismo. Essas correntes filosóficas são extremamente influentes em qualquer das suas vertentes, tem um pouco um braço jurídico também. Os períodos da filosofia. Essa parte aqui é um pouco mais informativa, mas é interessante também, porque tem reflexo na sociedade atual. Filosofia moderna é um tema muito interessante. A modernidade tem impactos na maneira como a gente vê o direito, em especial pensando em filósofos como Kant. Né? Kant, muitas coisas que são. A gente vê isso quando a gente faz um curso de filosofia, né? São repetidas em discursos jurídicos, né? São mais ou menos copiados das coisas que o Kant falava. Né? Kant, até hoje, assim, até para quem não é muito fã da filosofia kantiana, todo mundo tem que reconhecer que Kant é uma das maiores, não só filósofos, mas uma das maiores mentes que já surgiu na face da Terra, né? Tranquilamente, assim, influências vai desde lá, física para epistemologia, linguística, até matemática pesada, tem pensamentos kantianos fortíssimos, psicologia. Então, a gente entender um pouquinho desse filósofo seria, acho que é muito interessante para vocês. A gente vai também entender um pouco do pensamento científico. Isso aqui, sem dúvidas, tem aplicações na sociedade atual, na maneira como a gente vê. E é óbvio que sempre vai ser uma questão aberta, isso é uma questão aberta, né, se o direito é uma ciência. Isso aí, muitas pessoas dizem que não, né, grandes filósofos do direito, inclusive, não têm muitas convicções de que o direito é uma ciência em si, né? A gente costuma falar em ciência do direito, né? Mas o direito ele não costuma respeitar muitos padrões científicos basilares, a gente pode dizer assim. Com pensamentos como o do Popper, que a gente vai entender um pouco, definitivamente não tem como satisfazer. Filosofia contemporânea, essa parte aqui não é propriamente minha especialidade enquanto profissional da filosofia, mas eu acho muito interessante. Sociedade industrial, vida na cidade, problemas filosóficos, marxismo. Marxismo, obviamente, é um tema muito debatido e pouco conhecido hoje em dia. Positivismo, grande influência na sociedade brasileira, e a gente pode ver outras escolas aqui, algumas coisas ainda não estão fechadas 100%. Né? Cultura de massa, mídia, realidade, Lyotard, Baudrillard, esses caras estão vivos enquanto pensadores, né? Já morreram faz tempo.
Escola de Frankfurt também tem muita influência no direito, em especial Habermas tem muita influência no pensamento jurídico, né? Quem quer fazer uma pesquisa, por exemplo, na Alemanha, depois da faculdade, eu acho que tem que dar uma olhada em Habermas. Esses caras estão sempre são muito influentes, essa é a verdade. Problema da lógica formal e material. Pessoal, tudo que está aqui em caixa alta são coisas que estão na ementa de vocês. Então, eu tenho que passar a maneira como eu coloco esses subtópicos, né? Isso é um pouco escolha minha, né? Mas eu gosto desse tema de lógica formal porque os meus trabalhos, tanto na filosofia quanto na filosofia do direito, são ligados à lógica formal, né? Lógica enquanto um cálculo mesmo, né? Formal mesmo, simbólico. Então, isso aqui é muito interessante, é muito importante no debate hoje, principalmente pensando em inteligência artificial. Não é muito disseminado, mas tem crescido muito, né? Por exemplo, o pessoal na Universidade de Luxemburgo, né? Eles estão trabalhando o tempo todo em formalizar as coisas, leis de proteção de dados da União Europeia, tudo isso já está virando programa de computador. Então, o jurista do futuro tem que saber um pouquinho de lógica, minimamente, um pouco de programação. Essas coisas vão ser requisito básico, eu diria, do jurista do futuro. Eu vou passar um pouco de lógica para vocês, lógica básica, lógica que a gente chama de proposicional clássica. E no fim do curso, a gente vai encerrar um pouco com filosofia no Brasil. Isso aqui é um tema, digamos, se existe uma filosofia brasileira, isso também é um tema gigantesco, assim, um tema aberto. A gente tem que decidir se existe uma coisa como a filosofia própria do Brasil. Então, o curso é um curso, eu diria, muito bem estruturado. É um momento que eu quero colocar para vocês, um momento que vocês têm aqui para relaxar mesmo, intelectualmente, falar o que vocês acham, tentar entender, talvez fugir um pouco das regras do pensamento jurídico, que às vezes é um tanto truncado, né, na maneira como é colocado na academia e na vida profissional também. Então, aqui eu quero dar um pouco de liberdade para vocês, e tanto que, nesse sentido, né, a gente tem avaliações obrigatórias. Pelo regimento, eu tenho que dar três avaliações para vocês. Aqui eu coloquei essas datas, mas isso aqui pode ser alterado, né? Então, eu botei a data de dia 25 do mês que vem, depois dia 20 de novembro e dia 10 de dezembro. Essas datas não estão fechadas. A minha maneira de avaliar, essa é a minha experiência pessoal, é trabalhos escritos. Não são trabalhos gigantes nem complexos, mas como se fosse algo um pouco além de uma redação, mais alguma coisa dentro do tema que eu falei, e vocês elaboram um texto. Mandam para mim, eu corrijo. 3 trabalhos nesse sentido. Algo simples, eu não vou exigir originalidade de ninguém. Estão no curso de graduação, o momento é só de ver o que tem disponível, abrir a cabeça de vocês, entender um pouco do que tem aí para vocês aprenderem e aprofundarem. Eu não vou transformar ninguém em especialista de filosofia aqui, é impossível fazer isso em tão pouco tempo, mas eu quero ser capaz, talvez um objetivo geral, despertar a curiosidade de vocês para o mundo da filosofia e mostrar em momentos, pequenos momentos, como isso pode ser útil na carreira de vocês, na vida de vocês, né? Porque filosofia é também uma prática, é algo da vida. Não é uma coisa que você faz escondido do mundo, né? Filosofia é uma prática. Então, trabalhos, eu acho justo, vocês fazem na casa de vocês, tem tempo, vai ter uma certa liberdade.
eu sempre dou esse aviso, porque eu já tive problemas com isso, mas eu realmente tenho que ser firme nesse sentido. Você pode ser um pouco truncado na maneira como você escreve, você pode escrever pouco, você pode escrever muito, isso daí para mim não importa, você não perde nota por nenhum desse motivo, desde que desenvolva um raciocínio mínimo. Mas o que eu não consigo tolerar, ou seja, no caso a tolerância zero, né, é cópias da internet. Se você sentou, você escreveu o seu texto, você vai ter uma nota mínima e eu garanto que você vai ser aprovado. Talvez a menção não seja uma nota máxima, mas vai ser aprovado. Agora, se você copiou da internet ou não entregou, aí a aprovação fica difícil. Então, não copiem da internet, tentem fazer nas palavras de vocês os trabalhos que a gente ainda vai até combinar a data, e eu acho que eu posso garantir que todo mundo vai ser aprovado aqui e vocês podem se concentrar em me escutar, aprender filosofia, fazer perguntas e não ficar, digamos, pirando por causa de nota, entendeu? Porque isso vai estar garantido com um mínimo de cooperação nessa parte das notas. Faz sentido, pessoal? O que vocês acham? Eu gostei do jeito que você vai trabalhar, acho justo, nada mais do que justo, e o senhor parece ser até o momento muito compreensível, então desde já eu agradeço. O microfone está desligado? Obrigado, pessoal. Eu vi que a grade de vocês é fechada, vocês têm bastante aula, né? E começar a faculdade assim, dessa maneira, online, é sempre chato, eu diria assim, porque a faculdade é uma experiência muito legal. Pode falar, Anne. Professor, e questão de prova, como que vai funcionar? Eu acabei de falar, vai ser trabalho. A gente vai... Mas no caso não vai ter prova em si? Não, eu vou avaliar vocês por trabalho. Ah, entendi, ok. Eu acho que faz pouco sentido prova de filosofia, não tem como eu avaliar vocês dessa maneira. Eu também tinha ficado meio confusa. Eu vi as datas da avaliação, aí o senhor falou de um trabalho, eu falei, será que vai ter avaliação e trabalho ou só trabalho? Mas entendi agora. Dia 25 pode ser a data da entrega. Eu não vou dar nenhum trabalho com menos de uma semana de antecedência da data de entrega. Então, vocês podem ficar tranquilos que eu não vou passar um trabalho para vocês falando tem que entregar amanhã. Ô, professor, pode falar. Se o senhor fosse mulher, o senhor ganhava até um beijo depois que o senhor falou que não vai ter prova. Não, mas por que? Então, o pessoal está passando muita prova? É que para a filosofia faz pouco sentido, entendeu? Esse é o negócio. Eu não ia conseguir avaliar vocês com uma prova de ABCD, múltipla escolha, não tem condição. Fica muito difícil, entendeu? Então, acho que trabalha de uma maneira melhor, é mais eficiente e é mais tranquilo para vocês também, um pouco de paz de espírito nessa pandemia. Adoro paz de espírito. Então, ótimo, acho que todo mundo gosta. Então é isso, vocês têm dúvida, pode perguntar. Avaliação, maneira como eu vou conduzir as aulas. A princípio, é como eu falei, todas as aulas de vocês vão ser como essa aula. Eu falando, vocês olhando, eu tenho recurso dessa mesa aqui, vocês conseguem ver aqui? E ela funciona como um quadro, e eu vou passando para vocês. E a gente faz assim. Como eu disse, eu vou repetir isso mais uma vez, reprovação comigo é praticamente você querer ser reprovado. Se você não entregar os trabalhos, ou se você entregar copiado da internet, essa é a única maneira de ser reprovado, entende?
Então, o mínimo de esforço, você sentar para fazer o trabalho, você vai conseguir passar sem problema. Se você se esforçar um pouco, a nota vai ser máxima. É assim que eu penso. É assim que eu julgo. É isso? Vocês têm alguma perspectiva, alguma noção do que é filosofia, alguma coisa que vocês querem ver que não foi falado aqui? Não precisa falar agora, vocês podem falar agora se quiser, mas pensem, às vezes tem algum tema filosófico que não deu para ver no ensino médio, ou você viu de relance em algum lugar, e você, professor, eu acho que isso aqui é interessante para a gente. Tem umas coisas que eu gostaria de falar aqui, que poderia ser interessante, por exemplo, tem uma corrente que cresce muito, principalmente no direito tributário, né, que eu tive contato por uma época, que é muito conectado com filosofia da linguagem. Filosofia da linguagem é um tema assim, que tem relativamente novo para a idade da filosofia, tem uns 100 anos que a gente pega assim, firme em filosofia da linguagem, e ele tem uns braços no direito hoje, é forte, principalmente no direito tributário, né? E, bom, não está aqui no programa de vocês, entende? Tem um pouco de conexão com lógica, mas não é só a parte lógica que importa, né? Então, é uma coisa que falta, mas também alguma coisa vai ficar de fora porque o nosso tempo é curto. Então é isso. Se vocês não têm nenhuma dúvida, eu acho que eu já vou passar para a matéria. O senhor vai passar alguma leitura do Bauman para a gente ler? Pois é, eu acabei fechando aqui. O Bauman, ele se encaixaria um pouco em filosofia contemporânea, que a gente vai ver em novembro, ali, Escola de Frankfurt. Ele não é propriamente da Escola de Frankfurt, mas ele cairia aqui. Filosofia contemporânea, ali em novembro, no meio de novembro, eu posso colocar, se você, por exemplo, cultura de massa é uma coisa que o Bauman fala um pouco, né? Então, ele poderia estar aqui. Se você quiser, Anthony, né? Sim. A gente pode abordar sim. É um filósofo do seu interesse, sim? Eu acho muito interessante. Vou anotar aqui. A gente pode colocar e discutir um pouco, sim, da ideia dele, como não. A questão da modernidade líquida, para mim, sempre foi muito interessante. Sim, o Bauman, ele é um cara mais claro do que o Baudrillard, né, que eu coloco aqui, porque são maneiras de se fazer filosofia, né? Você bota, igual eu boto dois franceses aqui, Lyotard e Baudrillard, né? Quando você pensa em filosofia francesa, as coisas ficam menos claras, né? Eles são mais nebulosos na apresentação, mas são interessantes do mesmo jeito. A gente pode colocar, eu anotei aqui, é uma boa sugestão, inclusive. Professor, Pode falar, Daniel. mas no caso com relação ao direito, uma obra que eu acharia mais interessante de ser discutida é Confiança e Medo na Cidade, para a gente tratar sobre mixofilia, mixofobia, e aí a gente pode entrar na questão dos refugiados e as leis, enfim, mais na área do direito do que modernidade líquida, no caso, eu acho. Não sei se o senhor já leu. Não conheço. Como é o nome? Confiança e Medo na Cidade, é do Bauman. Vamos ver aqui. Eu não conheço não, mas a gente discute um dia aí. É bom que você já conhece. Isso é uma coisa, talvez seja até interessante essa sugestão, né? Porque se eu sou um professor transparente quando eu dou aula. Então, eventualmente vocês vão falar alguma coisa, algum assunto da filosofia que é gigantesco e, bom, pode ser que eu não saiba a resposta imediatamente e, bom, se eu não sei, eu pesquiso e a gente conversa depois, entendeu? Eu falo mesmo, eu vou responder. Eu não...
entre os professores de filosofia que eu conheci, né, eu não vou, a gente costuma dizer assim, eu não vou bancar o estelionatário aqui e falar que eu sei de tudo e fingir que eu sei para vocês, entendeu? A gente fala isso, se alguém finge que sabe tudo perto de você, bem possivelmente está querendo te enganar, né? Então, pode falar, Ana. Então, professora, eu percebi que você começou a aula diferente, o senhor não se apresentou, não falou um pouco de você, de onde que você é. A gente está tendo aula com um completo estranho. Não vai rolar assim. Eu falei um pouquinho, não falei não? Não. Não, professor, eu vou contar o segredo. Elas estão querendo saber se o senhor é casado. Eu sou casado há muitos anos já. Não dá para ver aqui não? É bem aqui, dá para ver? Mas assim, eu falei de mim, Ana. Você chegou mais tarde? O Carlos que está falando lá no grupo, querendo saber se o senhor é casado. Exato. Não, mas falando sério, eu falei um pouquinho de mim, você viu? Não, não vi aí. Eu vi o Meu DDD nome é... 61. Não, Pois é. eu queria saber de qual estado que você é. Pois é, eu atualmente eu falo aqui de Brasília, né? Mas, e inclusive minha formação filosófica é toda aqui na Universidade de Brasília. Eu sou graduado e mestre pela Universidade de Brasília em filosofia. Mas eu falei assim que eu acho que eu tenho condições de dar um curso bom para vocês e útil, porque eu também tive uma formação jurídica, né? Eu sou graduado pela Universidade Estadual de Maringá, eu fiz uma especialização em Direito Tributário também, pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, eu dei aula, inclusive, de Direito Tributário uma época, e também sou mestre em Filosofia pela Universidade de São Paulo, orientação do Juliano Maranhão em Lógica Jurídica, voltado para essa parte mais formal, né? O tema da dissertação foi Lógicas Input e Output e posições jurídicas fundamentais de Hofeld. Na filosofia, eu trabalhei principalmente lógica e ética, né? Muito voltado para essa parte de formalização de conceitos éticos e, bom, trabalho de lógica formal, tem uma série de desafios, né? Quando você quer fazer lógica das coisas, e eu trabalhei um pouco com lógica da justificação, que é uma lógica que tem despontado para modelar conceitos epistemológicos. Posso explicar um dia para vocês isso. E eu usei para modelar a ética, né? Daí publiquei um trabalho por aí, algumas coisas, estou aí. Essa é a minha história, basicamente. Eu acho que a gente consegue fazer um curso muito bom. Tem oportunidade. Eu gosto, assim, quando as pessoas me dão essa sugestão aqui, eu acho que enriquece o curso, algumas coisas que eu falei para vocês, né? Eu não posso deixar de apresentar para vocês, porque está na ementa, mas o que der para colocar mais, eu vou colocar. Eu queria, essa é a minha vontade, talvez vocês possam até pensar um pouco nisso, né? Fazer um projeto de extensão de lógica para vocês. Eu queria, quando eu fiz meu curso de graduação, que alguém tivesse me ensinado lógica. Hoje, aqui no Brasil, eu diria que na América Latina, não, eu acho que eu posso dizer no Brasil, vai ter um professor em Santa Maria que fala de lógica jurídica um pouquinho, e vai ter o Juliano na Universidade de São Paulo. E depois disso, eu não sei para onde você vai para falar isso aqui. Eu não sei se no Chile tem. Aí depois disso, você quer trabalhar lógica jurídica, é muito fechadinho. Antigamente em Buenos Aires tinha os grandes lógicos jurídicos, né? O Alchurron e o Bulligan, mas eles faleceram já, né? Então essa cadeira meio que deixou de existir na Universidade de Buenos Aires, né? Mas hoje em dia a gente está trabalhando. Eu acho que seria útil. Eu vou pensar em um projeto de extensão, vou conversar até com a professora Carolina, que é de Filosofia do Direito, e daí a gente pode pensar em alguma coisa extra, para quem quer, né? O bom de projeto de extensão é isso, que não tem muito compromisso, né? Só tem a ganhar. E a gente vê uma coisa mais voltada para vocês nessa parte de lógica.
Depois vocês dão uma... Peraí, estou tentando colocar o quadro aqui, não está... Tem que colocar a tela. Vocês estão conseguindo ver o quadro? Sim. Sim, Sim. estamos confundindo. O tamanho da letra tá bom? Bom demais. Bom, Tá. Tudo bem, pessoal. O nosso curso, então, supondo assim, sabendo, né, que vocês vão ter o curso de filosofia do direito, vai ser um curso de filosofia, temas filosóficos puros, né? Eu disse, sempre que eu tiver a oportunidade de passar alguma coisa para vocês, digamos, dar um toque para vocês, olha, isso aqui no direito é interessante, isso aqui pode virar uma pesquisa para vocês, pode virar o tema de um TCC, de um mestrado, eu vou dar o toque para vocês, mas, via de regra, o tema é filosofia, né? E filosofia, é algo estabelecido enquanto um aspecto do conhecimento humano. Inclusive, muitas coisas que a gente vê hoje como muito independente já foram consideradas puramente um pensamento filosófico, mas parece que são como filhos, né? Depois que a gente cria, eles saem de casa e a gente nunca mais vê. E às vezes são ingratos também, né? A filosofia tem muitos filhos assim, muitos filhos ingratos. Eu vou apontar alguns deles para vocês. Então, uma definição de filosofia é sempre algo muito difícil de, digamos, dar em uma palavra. Assim, você pensa em direito, rapidamente você vê uma definição, assim, como, sei lá, sistema de regras e princípios destinados a regular a sociedade. Essa é uma definição bem preliminar, né, mas funciona em muitos contextos. E a filosofia, às vezes, você pega para pensar, e, bom, o que é filosofia, né? Pode ser tanta coisa, e no fim das contas é tanta coisa, que fica difícil você dar uma definição assim, em uma sentença, né? E eu elenco pelo menos 3 motivos pelo qual é difícil você dar uma definição de filosofia. Primeiro deles, filosofia tem muitos objetos, a gente pode colocar dessa maneira. Objetos. Muitos objetos. O direito. Vamos comparar com o direito. O direito, no fim das contas, ele tem um objeto muito delimitado. Né? Alguns, às vezes, alguns teóricos, né, eles tentam sair um pouco dessa parte truncada, mas se vocês pegarem o filósofo do direito mais influente, como Kelsen, né, que no Brasil ainda é muito forte, ele vai te dizer que o objeto do direito, da ciência do direito, que o direito estuda, né, que o jurista estuda, são as regras, né, as leis. Seja lá o que está codificado, positivado, é aquilo que o jurista tem que estudar. Mas para a filosofia, essas coisas, bom, não são, porque o filósofo ele quer abraçar o mundo, essa é a verdade. Então, a filosofia, ela aborda ainda hoje, desde temas como Deus, e a gente consegue caminhar até estudo de coisas tão insignificantes a ponto de não existir. Então a gente faz perguntas, e filósofos fazem livros grossíssimos, né, o tipo de livro que para em pé, sobre nada, literalmente sobre nada, o nada. O que o nada significa na vida da gente. E isso, bom, é um tema filosófico fortíssimo.
Então, essas definições baseadas no objeto, para a filosofia, são impossíveis. Essa é a palavra, impossíveis. Então, temas e perguntas, né, do tipo Deus existe, né, são perguntas filosóficas que estão aí desde o início da filosofia. Né? Então, a filosofia tem muitos objetos. Então, Eu ia perguntar isso também aquela hora para o senhor, se a gente ia estudar sobre religião. Eu vou fazer um paralelo aqui. Não é o escopo do nosso curso, né? Mas existe um paralelo nas características da filosofia. Eu vou colocar para vocês a minha visão sobre isso. Né? Outro problema para uma definição de filosofia é o fato de que filosofia é um termo muito popular, a gente pode dizer assim. Então, quando a gente pensa em filosofia, né, você pode pensar que esse termo ele cabe em muitos contextos. Acho que a gente já escutou alguém falar, sei lá, tem determinadas atitudes em relação a, pode ser em relacionamentos amorosos, né? E ela fala, bom, essa é a minha filosofia. Bom, o que ela quer dizer é que ela tem um certo modo de agir em determinadas situações ou em determinados contextos, diante de certas atitudes, mas isso propriamente não é o que a gente denomina de filosofia no sentido de filosofia que o Platão, por exemplo, fazia. Essa é uma dificuldade. Né? Porque os temas, eles são, a gente fala na filosofia da linguagem, né, que termos linguísticos, né, eles têm certa porosidade, no sentido de que, digamos, em certos contextos eles mudam, né? E eles também, digamos, a evolução histórica do termo faz com que os sentidos de determinadas palavras mudem, né? Tem até um filósofo do direito, inclusive, ele é um dos caras que eu acho mais interessante, né? Então, o Maurício Deodato, ele conta essa história que uma vez ele chegou em Portugal com um orientador dele e o orientador chegou com vários orientandos e falou, professor, ele era mais novo, né? Ele falou, professor, estou aqui com os meus putos. Aí ele ficou assim, ele me chamou de puto, assim, não, mas é porque, bom, em Portugal isso é um termo aceitável para designar uma pessoa mais nova, né? Então no Brasil isso daqui não cola, os termos são assim. E filosofia, ele tem, digamos, essa certa porosidade, em especial os blogueiros usam muito nessa espécie de esta é a minha filosofia, mas a gente vai ver que não é filosofia exatamente o que eles querem dizer. Né? E, é claro, uma das coisas mais importantes em relação, se filosofia tem muitos objetos, também tem muitas maneiras de se fazer Tá dando para entender a letra? Tudo bem. Já é meio ruim no papel. Muita maneira de se fazer filosofia. Muitas maneiras. Muitas maneiras. Eu costumo dizer que isso aqui é um dos maiores problemas em dar uma definição de filosofia, né? Principalmente porque isso varia muito. A maneira como eu trabalho, né? A filosofia, da maneira que eu faço, ela é muito próxima, e às vezes até isso é até chato de tão próxima que é, da matemática. Então, por exemplo, eu quando estou fazendo meus trabalhos, eu quero trabalhar com argumentos, né? Eu transformo argumentos em símbolos do tipo P, Q, R, variáveis mesmo, do jeito que é a matemática. E digamos, tem maneiras que a gente articula essas variáveis. Bom, isso daqui vai ganhar setas mesmo. E a gente chama isso de implicação. E daí, bom, do tipo do argumento, se eu acho tal coisa, então tal coisa vale. E eu faço filosofia nesse sentido, né? E daí tem umas regras aqui que você aplica.
Essa é uma maneira de se fazer filosofia. Né? São maneiras formais de se fazer filosofia. Isso é uma coisa que pouca gente conhece, né? Mas o livro do Isaac Newton, quando ele foi publicado com os princípios da mecânica geral, eles foram colocados, isso é possível de ver bem aqui, como filosofia natural. Vocês conseguem ver? Princípios matemáticos da filosofia natural. Então, isso tudo que a gente estuda no ensino médio, de 3 leis da mecânica, física newtoniana, isso nunca não era chamado de física, era um tema da filosofia. Né? A física é um desses filhos ingratos da filosofia. Né? Ainda tem resquícios, né, dessa herança da filosofia, né? Por exemplo, o próprio termo PhD, né, quer dizer doutor em filosofia, né? Mesmo sendo em física, você é um PhD no caso, né? Mas, bom, o que era filosofia natural, hoje a gente chama de filosofia. E a gente sabe que o trabalho filosófico do Newton, né, era um trabalho extremamente formal, porque as bases do cálculo estão nesse trabalho aqui do Newton, e essa descrição da natureza era visto como um tema filosófico. Ao mesmo tempo que existe essa versão aqui super formalizada e muito, na opinião de alguns, até engessada da filosofia, filosofia pode ser algo assim extremamente informal. Vocês estão vendo aqui, eu dei essa aula aqui já uma vez. Pode ser algo extremamente informal, apenas em um sentido mesmo de uma conversa. Sócrates, que era talvez o filósofo, o pai da filosofia mesmo, né? Na opinião de muitos, e de Platão, inclusive, é o pai da filosofia, né? A filosofia jamais poderia ser feita dessa maneira que Newton fazia, a gente pode dizer assim, né? Porque para Sócrates, né? Sócrates são uma curiosidade histórica, talvez. Sócrates nunca escreveu nada na vida dele. Nunca. Não existe um texto assinado por Sócrates. Né? Tudo que a gente sabe de Sócrates, da filosofia socrática, foram os discípulos dele e alguns inimigos dele que escreveram. Né? Então, por que isso? Isso era uma convicção mesmo socrática de que a filosofia era algo para ser feito apenas falado, né? Uma prática. Filosofia não era algo para ser colocado dessa maneira, simbólica, num papel. Então, a filosofia, e essa coisa às vezes continua, né? Tem crescido bastante, né? Principalmente porque hoje as visões da filosofia indígena, por exemplo, é algo que tem crescido muito, tem sido muito interessante, e esse debate da maneira de se fazer filosofia tem crescido nesse sentido, né? Tem um professor aqui da UNB, o Ilan, que é muito conectado com isso, né? Ele conta essa história que às vezes ele vai para a França e os franceses eles já estão meio cansados, né? E eles querem escutar o que os índios têm para dizer sobre filosofia. É muito interessante, né? E assim, esses filósofos como Schopenhauer, né, que tem esse livro que eu ainda não li, mas já ouvi falar muito, tem mostrado que isso realmente cresce. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que filosofia, não existe uma maneira certa de se fazer filosofia. Esse é o ponto. Não existe uma maneira certa. Você pode ser formal, como Isaac Newton, e ter resultados surpreendentes, reflexões surpreendentes, e você pode ser como Sócrates, e indiscutivelmente ter um impacto na civilização ocidental, na maneira como as pessoas pensam. Entende? Então, isso, no fim das contas, coloca a gente em uma espécie de dilema, de uma maneira correta de eu chegar para vocês aqui durante uma aula e falar: isso aqui é filosofia. Isso é difícil. A gente sabe, vamos passar aqui, que a filosofia se concentra em grandes temas, né? Em perguntas que são efetivamente
difíceis de se lidar e, bom, essas conversas elas duram milênios, literalmente. Então, pensando nisso, pensando assim no que eu consigo recolher para vocês, eu elenco 4 propriedades essenciais ou básicas do pensamento filosófico. Bom, a primeira delas aqui, se vocês tivessem que chutar, qual seria a primeira característica, a primeira coisa que te chama atenção na filosofia? Podem chutar à vontade, não tem certo e errado aqui. Formulação de hipóteses? Isso você acertou quase na mosca, mas vamos lá. A falta de algo concreto é tudo. Não tem alguma coisa concreta mesmo, são tipo as hipóteses, né? Mas não tem algo concreto, são levantamentos, tem estudo, claro, básico, mas são levantamentos de algo que eles suponham, né? Seria talvez um individualismo? Tudo que vocês falaram faz sentido. Acho que são as ideias, não são? No caso, parte de uma ideia e você vai formulando os pensamentos e tal. Acho que é isso. Isso. Eu acho que a maneira como a Daniele colocou vai quase no centro do que eu considero. Não estou falando que o que vocês disseram está errado. Eu particularmente, tenho a tendência de confrontar essa ideia de que a filosofia não fornece nada concreto. Eu vou dizer os meus motivos. Professor, eu já acho que seria o contrário, né? A filosofia, no caso, ela busca a questão da lógica, a questão da existência, não é só a questão de hipótese. Eu acho que no final do saber sempre tem o porquê das coisas, né? Sempre tem uma matéria, assim, no caso, um conjunto de coisas, né? Mas eu acho que é mais pro lado de lógica, no lado de conhecimento. Eu acho que ele vai mais tentando buscar a lógica, porém pela parte da hipótese. Porque tem muita coisa sem resposta, e a filosofia vai mais para esse lado. Exatamente. Sim. Quem que estava falando, pode falar. Até porque é igual como eu citei, a questão do individualismo. Não tem a questão do certo e errado. Até porque, exemplo, uma ação da pessoa pode ser determinada pela criação dela. Né? Desde a infância até a vida que tem hoje, situações que foram geradas durante a vida dela fez com que ela tomasse aquela decisão específica. Então, acredito que talvez, por mais que não esteja algo que seja 100% concreto, no final, uma opinião leva ao concreto devido a uns certos fatores que tiveram durante a vida de uma pessoa. Entendi o que você quis dizer por individualismo. Sim, faz sentido, bastante sentido. Mas eu gostei do que a Daniele, né, ela colocou, porque eu compartilho um pouco dessa ideia de que o ato de questionar é um dos mais importantes da filosofia. Em geral, filosofia, então, independente do objeto que você está tratando, independente, digamos, dessas confusões terminológicas, independente do método que você está aplicando, se é mais voltado para a filosofia, para essa filosofia formal, matemática, se é voltado para essa filosofia mais do debate, o questionar, ele está sempre presente. E a maneira como a Daniele colocou, falando de hipóteses, a gente vai ter uma aula sobre isso, tem muito a ver, inclusive, com a maneira como o método científico se desenvolve, né? Principalmente nessa ligado, vocês não precisam anotar isso aqui agora, principalmente pensando na maneira como Karl Popper vê a ciência. Então, isso é uma coisa que a ciência herdou da filosofia. Essa mania de questionar, aula que vem a gente vai ver isso com mais clareza,
ela não existia na era pré-filosófica, a era do mito. E até hoje a gente vê um pouco assim essa importância da filosofia em questionar, porque pensem em um mundo, pessoal, dominado pelas explicações mitológicas da coisa. Quem seria corajoso o suficiente de, sei lá, pular, atravessar esse rio mesmo e perguntar, peraí, Deus existe? O que é Deus? Quais as propriedades que Deus pode ter? Então, esses questionamentos da filosofia, eu diria assim, está no berço da filosofia, como eu disse, né, essa virada da era mitológica para a era mítica, né, alguns gostam de colocar dessa maneira, né, a era mítica para a era filosófica, o primeiro passo foi esse, de questionar o mito e de desafiar o mito com outra explicação que não era baseada em coisas como o mito, né? Então, eu digo que a atitude de questionar é uma das mais importantes, porque pensem no objeto, né? Vamos focar, eu espero que eu não esteja ofendendo ninguém com esse tema de Deus aqui, mas aqui isso aqui é muito importante na filosofia, e é um tema que é compartilhado por outras. Pensem em Deus, né? Deus não é um objeto de reflexão apenas dos filósofos, né? Então, a gente tem reflexão sobre Deus na filosofia da religião é um negócio muito bacana, e mais a gente tem também religião falando de Deus. Olha. Se a gente pegar a religião dos cristãos, um católico, por exemplo, ele vai ter opiniões muito concretas, né? Visões concretas, vamos colocar a palavra visões concretas sobre o que é Deus. Isso a gente não tem dúvida que ele vai ter. Ele sabe, que Deus é perfeito, que Deus é infinitamente bondoso, que Deus ele é onipresente, essas coisas ele sabe de Deus, né? Mas existem algumas coisas que um religioso ele não vai poder questionar sem entrar em contradição com a própria noção de religião. Por exemplo, a existência de Deus, ela é pressuposta no debate religioso. A gente pressupõe que Deus existe. Se você vai conversar um debate sobre católicos sobre Deus, eles partem do princípio de que Deus existe. Caso contrário, não faria sentido. Eles não poderiam nem se dizer, no caso, cristãos, né? Se Deus não existe. Mas para a filosofia, é muito fácil você colocar em xeque a figura divina. Peraí, será que Deus existe? Bom, e ele existindo, será que ele é perfeito? Né? Professor, é porque na questão da religião é que, no caso, é movido pela fé, né? E já quando entra a filosofia, busca mais a questão da razão, né? Não, a fé, tudo bem, a fé talvez ela não tenha uma justificação racional direta, né? Mas a filosofia, no caso, a religião, pelo menos a religião dos católicos dessa primeira geração, né? Eles eram muito preocupados em dar uma justificativa racional para a crença divina. Muito preocupados, muito preocupados. Né? Grandes filósofos surgiram do pensamento religioso, né? Mas a maneira como eu quero colocar é que a diferença entre filosofia e religião, dado Deus, né, considerando Deus, é que, religião vai pressupor a existência de Deus para começo de conversa. Enquanto a filosofia jamais faria isso. Eu costumo dizer que o questionar, né, uma consequência dessa característica da filosofia de sempre estar questionando as coisas, é que na filosofia a gente não tem dogmas. Alguém sabe o que é um dogma? Dogma. Uma ideia preliminar do que é um dogma. Dogma é tipo uma crença, uma verdade absoluta, né? Exatamente. É uma verdade que você não pode questionar. A filosofia não sustenta dogmas. A filosofia, eu costumo dizer, nada está a salvo do questionamento do filósofo. Nada está a salvo. A religião, o debate religioso tem dogmas, tem pontos de partida muito claros, né? Se você é um debate, como eu disse, um debate de pessoas que acreditam, de cristãos, por exemplo, né? Ou pode ser de muçulmanos também, eles vão partir do princípio de que Deus existe. E se você acha que Deus não existe, acabou a conversa.
Não vai ter essa conversa. Agora, na filosofia, não. Se Deus está no centro das atenções, bom, e Deus? Será que Deus existe? Não tem esse dogma. Né? Nada está a salvo do questionamento filosófico. Esse é um tema, essa é uma questão importantíssima. E tem conflitos com a ciência também. Né? Porque se vocês pensam em ciência, uma das coisas que vem à cabeça imediatamente é que a ciência busca o quê? Verdade. Certo? Ou certeza. Não é isso? Não vem essas coisas em mente quando você pensa em ciência? Sim ou não? Com certeza, né? A primeira coisa que vem é que a ciência ela tenta provar, né? Através até de experimentos, através até não, né? Por meio de experimentos, a tese proposta, né? Isso, e essas coisas na filosofia, isso aqui na ciência, são dogmas. São dogmas. Não tenham dúvidas de ser dogma. Verdade é um dogma, certeza é um dogma, noção de demonstração ou prova é dogma. Tudo isso são dogmas. Mas para a filosofia desafia tudo isso aqui, pessoal. Tudo isso aqui. Existe uma verdade, existe como a gente ter certeza, existe própria noção de demonstração, será que existe? Né? Você pegar, por exemplo, o ceticismo, que a gente vai ter uma aula sobre isso rapidamente, o ceticismo desafia tudo isso aqui. Ó. Inclusive é um livro que eu tenho lido aqui com um pouco de atenção para fazer algumas ligações. Um trabalho pessoal meu, né? Mas tem um livro aqui do Sexto Empírico, né, que era um médico da antiguidade, e ele tem, assim, dezenas de argumentos para dizer que a gente não consegue, jamais vai ter condições de ter certeza de alguma coisa. Sempre vai ter alguma coisa que faz a gente não ter certeza. Sempre vai ter um elemento da dúvida. Né? Então a gente pode muito bem desistir de procurar a verdade. O ceticismo é algo... a gente pode achar um pouco sem sentido, né? Dado que a ciência nos deu um tanto de progresso, né? A gente tem, sei lá, tem celular, né? Tem uma caneta que não precisa molhar no tinteiro ou é melhor do que um carvão. Tem essa noção de progresso aliado que, digamos, dá força para a ciência. A gente pode falar assim, dá força para a ciência, dá uma força até retórica para a ciência, né? De convencimento de que a ciência é melhor. Mas a filosofia nunca ligou para isso, né? Como eu disse, a filosofia não tem dogmas, o filósofo ele nunca se sente mal em estar na minoria, ou às vezes até, digamos, achincalhado no canto, ignorado. Isso aí acontece, e o filósofo mais faz isso tudo com o ideal, né? O ideal de não sustentar dogmas. Isso é algo muito caro para a filosofia, né? Eu conto até, mais uma vez, recorrendo ao pai da filosofia, o Sócrates, né? O Sócrates ele levava tão a sério esse negócio da filosofia, esse negócio de questionar da filosofia, que a gente pode resumir a filosofia socrática com uma pergunta só, né? O que é X? O que é X? Porque todo diálogo socrático é com essa questão, o que é alguma coisa. Tem o caso do diálogo Mênon, né, que narra o Sócrates andando pela cidade e historicamente dizem que era isso que ele fazia. Ele saía pela cidade, a cidade era mais ou menos o tamanho de Ponte de Lacerda, e ele saía pela rua questionando as pessoas. Sei lá, ele encontrava o que seria o equivalente do coronel da Polícia Militar, né, um general, assim. E daí ele perguntava, general, você sabe o que é virtude? Aí o general dava uma resposta do que ele achava, e daí, ele mostrava que o general não sabia coisa nenhuma, ele apontava às vezes uma contradição, e o general, no fim do diálogo, falava assim, eu não sei o que é virtude. Daí, mais ou menos assim, é verdade, Carolina. Aí perguntar para o Sócrates, mas você sabe o que é virtude, Sócrates? Não, eu também não sei, não, mas
Por quê? Porque o papel central, você vê, o Sócrates também não sabia. Né? Isso, inclusive, bugou um pouco a cabeça do Sócrates, porque quando ele foi no oráculo de Delfos, e o oráculo falou que ele era o cara mais inteligente do mundo, ele falou, mas peraí, por que eu sou o cara mais inteligente do mundo e eu não sei nada? Né? Ele só sabia perguntar, ele só sabia questionar. Mas o ponto é que o filósofo, né, digamos assim, o ponto da sabedoria socrática era realmente fazer boas questões. Né? Até hoje em dia, isso daí vocês podem levar para a vida de vocês. Né? Se você vê uma pessoa assim, muito versada em alguma coisa, ou pelo menos que fala muito bem daquele assunto, tenta fazer essas perguntas básicas, assim, o que é tal coisa? Você vai se surpreender com a maneira como as pessoas se complicam com isso. Se complicam muito. Se complicam muito com essa simples pergunta, o que é X? Às vezes você pega assim, juristas mesmo, que são extremamente famosos, às vezes você faz essa pergunta, o que é direito, nem todo mundo vai ter uma resposta pronta e bem sólida sobre isso, né? Eles vão dar, às vezes, uma resposta como essa que eu dei, né? Sistema de regras e princípios feitos para ordenar a sociedade. Bom, não é talvez a melhor resposta possível, né? Mas o que eu quero dizer aqui para vocês, o questionar é algo central na sociedade, na filosofia, e é algo que já nos permite diferenciar do pensamento religioso e também do pensamento científico. Apenas fazendo um paralelo com o que a Daniele falou, a ciência ainda carrega um pouco desse viés questionador da filosofia. Um pouco, justamente pela parte que ela falou, né, no termo que ela colocou, por causa das hipóteses. Né? As hipóteses ainda são coisas muito... Hipóteses, no fim das contas, são questões. Né? Hipóteses são questões. Então, a ciência ainda carrega um pouco. Mas, diferente da filosofia, a filosofia ela é esse rolo compressor mesmo, que desafia todos os conceitos. Né? E é hiperbólico, é um eterno retorno, é um pouco disso, às vezes um círculo, e a gente sempre está questionando. Esse é o ponto da filosofia, que é mais forte que a ciência nesse sentido. Vamos ver aqui, a Carolina falou, por isso ele morreu. Realmente, o Sócrates ele arranjou inimigos nessa tarefa da filosofia. Né? Isso é algo que ficou impregnado na história da filosofia como um todo, né? Por isso que Platão odiava tanto a democracia. Platão odiava a democracia. É uma coisa muito estranha, muito curiosa. No fim das contas, só para falar o que a Carolina está falando, né, os atenienses arranjaram um crime, isso está na Apologia de Sócrates, né? E o Platão foi julgado e morto pela democracia ateniense. Alguém já fez essa pergunta desse jeito para o senhor, professor? As pessoas não me fizeram essa pergunta, o que é tal coisa para mim, mas para o filósofo é muito imediato você se fazer essa pergunta e você, digamos, sei lá, tropeçar nos próprios pés. Né? A gente faz essa pergunta para a gente e às vezes se complica. Eu aqui, por exemplo, o que eu estou dando para vocês é a minha ideia sobre o que é filosofia, as principais características da filosofia. Não quer dizer que todo mundo vai concordar comigo. É isso. Então tá. Esse, então, pessoal, é basilar. Filosofia tem o ato de questionar. Mas aí entra uma coisa que as pessoas às vezes confundem, né? Que a filosofia não é simplesmente esse ato, às vezes, de você estar meio bêbado num bar, ou às vezes você, sei lá, fumou alguma coisa e está lombrando. Porque a filosofia é preocupada em dar respostas. A filosofia deu ótimas respostas para muitas coisas. Então, a grande questão do pensamento filosófico é que a filosofia, além de estar preocupada com as questões e responder, é muito preocupada com a justificação. É muito preocupado com a maneira como a gente, digamos, dá fundamento para as respostas que a gente quer dar.
Mas é que às vezes o filósofo ele é tão exigente e tão chato, talvez a palavra seja chato, que as respostas elas acabam morrendo no caminho, porque ele nunca está satisfeito. Entendeu? Os filósofos nunca estão satisfeitos, né? Uma vez, inclusive, eu acho que essa foi a minha primeira palestra maior, assim, né? Eu dei uma palestra e era um evento até bacana, a gente chamava Colóquio de Filosofia da Lógica, UNB USP, era o nome, né? E só tinha 10 pessoas assistindo, né? E daí era meu orientador até hoje, né? Ele falou assim, é porque, bom, só são 10, né? Mas cada um deles vale por 10, né? Então, era a mesma coisa de ter 100. Vale por 10 na chatice mesmo, né? Eles vão te encher o saco. Então, é nesse sentido que a filosofia se desenvolve. Então, quando você quer dar uma resposta, você tem que justificar / fundamentar. Quando eu falo fundamentar, é fundamentar mesmo, no sentido desse de fundamento, do que está na base da coisa, né? Eu dou um exemplo, né, muito forte disso, que é o pensamento do Descartes. Isso, mas a grande questão, a Ana falou que sim, tem que ter argumento, sim, mas a grande questão é que a filosofia ela tem esse nível de exigência que é quase psicótico mesmo, às vezes, né? Por exemplo, eu dou o exemplo do Descartes, porque o Descartes tem um livro, o livro que é mais famoso no ensino médio, talvez seja o Discurso do Método, né? Mas quando a gente quer introduzir alguém no pensamento do Descartes, a gente coloca os Meditações da Filosofia Primeira. Vou colocar um número aqui. Meditações da Filosofia Primeira. Esse livro, presta atenção nessa história. O Descartes está muito preocupado porque tudo que ele conhece, ele não tem certeza. Ele acha que o conhecimento que ele tem das coisas é muito duvidoso. Né? Aí ele parte nessa empreitada de conhecer alguma coisa que ele tem certeza. Alguma coisa. E ele vê assim, que o conhecimento que ele tem, o conhecimento do dia a dia mesmo, onde está um copo d'água que eu deixei na cozinha pela manhã, onde está o meu sapato. Esse tipo de conhecimento, ele pensou com ele, meditou, e ele falou, bom, esse conhecimento é algo que eu não tenho certeza. Né? Por quê? Ele começa, bom, primeira coisa que ele faz ele colocar em dúvida esse conhecimento é que, bom, tudo que ele sabe até então, ele escutou de alguém, ele viu, ou ele, digamos, pegou pelo tato, pelos sentidos dele, né? Então, ele fala, esse conhecimento, eu não posso ter certeza disso, né? E isso, às vezes, é até um pouco intuitivo, né? Porque você pega assim, às vezes você acorda no meio da noite e realmente você olha alguma coisa e você, bom, acha que viu tal coisa, mas no fim você acende a luz e vê que não era, né? Isso para o Descartes, porque ele queria um conhecimento muito correto, muito certo, já era motivo para ele jogar fora tudo que vem dos sentidos, entendeu? Eu falo, se me enganou uma vez, como eu posso garantir que não vai me enganar sempre? Esse é o raciocínio, entendeu? Esse é o raciocínio. Esse é o raciocínio. Como que eu sei que não vai me enganar de novo? Então ele fala assim, eu vou jogar fora tudo. Então, a única coisa que sobra, no fim das contas, né, é o passo que ele consegue dar, né? É que ele vai duvidar de tudo. Tudo. Inclusive, isso aqui é um bom exemplo do questionamento filosófico, quão poderoso é. Né? O Descartes estava tão interessado desse questionamento filosófico que ele questionou tudo que ele sabia. Tudo. Eu questionei tudo, duvidar de tudo. Aí, a partir daí, pessoal, agora vem a parte genial do justificar, do fundamentar.
Descartes ele passa a buscar alguma coisa que ele conhece a partir disso, duvidar. Bom, ele pensa, bom, que eu estou duvidando, né? Duvidar eu sei que é uma coisa que eu estou fazendo, né? Então, assim, eu posso até ter dúvidas de que, sei lá, existe um celular na minha mão, eu posso ter dúvidas que eu tenho uma caneta na minha mão, mas eu não posso ter dúvidas desse pensamento que eu estou tendo, que é a dúvida. Né? Digamos, duvidar é um pensamento, né? Eu não posso ter dúvidas disso. Então, no fim das contas, né? Isso é uma introdução para vocês, uma maneira maluca que os idealistas pensam, né? Digamos, de tudo que eu posso duvidar, pelo menos do meu pensamento, durante essa dúvida, isso eu não tenho como negar. Isso é impossível de negar sem entrar em contradição. Aí ele passa assim, bom, o que eu penso, isso eu sei, né? Bom, se eu penso, alguém tem que estar pensando, né? No caso, o eu, né? Eu penso. Então, eu penso, logo, qual é o resto aqui? Logo existe. Exatamente. É o cogito ergo sum do Descartes. O cogito cartesiano em pouquíssimas palavras. Ergo sum, né? É isso, exatamente. É assim, cogito, ergo. Eu acho que é assim. Não sei se é 2 M's. Bom, em latim fica assim, né? Tudo bem. Pessoal, por que eu dou esse exemplo? Eu acho esse exemplo muito bom. Porque mostra a maneira como o filósofo gosta de questionar e o quão forte é esse questionamento, mas mostra também o que vem depois. Como que o filósofo ele busca a verdade e o quão importante é ele dar passos sólidos quando ele vai dar alguma resposta. A grande questão eu acho que todo filósofo gostaria de pegar Descartes e falar, bom, aqui está a maneira correta de se pensar, né? Porque essa eu existo, né? É uma das primeiras verdades que o Descartes consegue concluir. Ele conclui outras depois, né? Tem Deus existe, tem umas coisas assim, né? Meio que para satisfazer a igreja também, né? A gente queria que fosse assim, mas o próprio Descartes, depois, ele é atacado nessa verdade que ele conseguiu concluir, e a filosofia ela retoma essa questão da dúvida sobre, no caso aqui da questão do Descartes, se eu posso... Peraí. Se eu posso saber algo com certeza. Essa aqui é a grande questão desse livro do Descartes, né? Das meditações dele. A conclusão é que ele pode saber algumas coisas, por exemplo, da existência dele, né? Vocês aprenderão aqui. Mas o que eu queria que vocês observassem, não precisa nem se apegar a esses detalhes, mas é o tipo de trabalho e o tipo de, a gente pode dizer assim, de penitência que está envolvido em você dar uma resposta filosófica, uma resposta séria filosófica. E a filosofia está cheia de respostas. Eu dei aqui um exemplo para vocês, né? Mas é o segundo critério que eu coloco para definir a filosofia, essa busca de fundamentação e de justificativa. Isso é importante para a filosofia. Terceiro ponto, e esse aqui vocês podem dizer que é um pouco pessoal, mas eu acho que a lógica é um aspecto importante, porque a filosofia ela sempre busca ser racional. Então, eu acho que o ponto da racionalidade filosófica não quer dizer simplesmente
você fingir que é inteligente, ou você, sei lá, dar respostas corretas para as coisas, né? Digamos assim, a resposta correta de uma pergunta, você pode, às vezes, entregar para as chances, né? Isso acontece, mas a filosofia não é um jogo de probabilidades. A filosofia é um jogo racional. E, para mim, essa aqui é a minha visão, a racionalidade envolvida na filosofia está conectada intrinsecamente com a maneira que você organiza e explicita a maneira como você raciocina, como você pensa logicamente. Eu sempre desenho isso aqui, é um exercício muito simples. Opa. Pode ser assim, vai. Quero que vocês me digam o que vocês estão vendo aqui. Um trilho de trem? Não, calma. Não terminei ainda. Calma. É uma rua, calçada. Isso, tá indo. Calma aí. Isso aqui é só o contexto. Tá. É uma carteira que caiu no chão aí. Exatamente. Fala mais, vamos ver. É uma carteira, tem dinheiro, né? Tá na rua. É uma carteira perdida. Tá. Isso. Uma carteira. Quem falou carteira perdida? Eu, Marielle. Tá, Marielle. Por que você disse que é uma carteira perdida? Uai, porque ela tá na rua, jogada. Não. Eu já falo diferente. É uma carteira que tá caída na rua, no chão. É por lógica. Mas ninguém deixa uma carteira jogada na rua. Doutor, isso, professor. Com dinheiro, né? A única coisa que você tem a certeza é que ela tá no chão de uma rua. Não, vamos trabalhar nesse nível superficial mesmo. Não precisa... Pelo tópico, professor, eu entendo que é uma questão de racional dizer que ela está perdida. De lógica. Sim, mas fala mais. Por que é lógico? Porque ninguém deixa uma carteira na rua com dinheiro aberto no chão. Porque a carteira não vai sozinha para a rua. E ela não vai sozinha para a rua. É algo assim. Vocês estão compreendendo mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Você chegar e você... Isso aqui é um simples fato da vida cotidiana. Mas para você chegar e falar simplesmente aqui, essa carteira está perdida, você não está explicitando o raciocínio que envolve, ou a lógica que envolve essa conclusão. E é disso que se trata, quando a gente está... Marielle, solta o seu microfone, vou desligar, tá? Tá. Quando você fala simplesmente que a carteira está perdida, eu sei que dentro de você fez um raciocínio, você tem um raciocínio. Mas a parte lógica, aí é que está, a parte lógica é você conseguir explicitar e organizar esse raciocínio. E aí as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis. As coisas começam a ficar um pouquinho mais difíceis. Então você tem que... O trabalho lógico... Pode falar. Eu acho o seguinte, se pensar na lógica, eu não posso deduzir lógico de primeiro pensamento que ela está perdida. Pode ser, hoje tem pegadinha, o cara põe uma carteira lá de propósito para ver se alguém pega. Logo, essa carteira não está perdida, ela foi colocada lá de propósito. Né? Sim, mas alguém pega porque ele pensa que está perdido. Então a intenção já é essa, porque tem todo o raciocínio para a pessoa pensar isso. Ela está no chão, aberta, com o dinheiro para fora, e ela só estaria assim se estiver perdida. Eu acho é isso. O seguinte, né? Tipo assim, o raciocínio como um todo seria: alguém foi atravessar essa rua, né? Alguém foi atravessar esse caminho, caiu da bolsa, do bolso de alguém, tá ali na rua uma carteira perdida. Porque não é o lugar natural de uma carteira o meio da rua. Isso, Marcos. O Marcos colocou de uma maneira muito, que eu considero quase satisfatória logicamente. Porque quando você... Isso, inclusive, pessoal, vai servir na carreira de vocês quando vocês começarem a trabalhar com estruturação lógica, por exemplo, de uma petição. Você tem que trabalhar, agora entra a parte lógica, em um esquema de conclusão
e um trabalho acadêmico, ele respeita isso, né? Conclusão e uma série de premissas aqui. Premissas. Isso aqui, digamos, vai ter a premissa 1, 2, 3, às vezes tem uma série de premissas, entendeu? E daí você tem uma conclusão. Entende? Digamos, a aula 01, primeiro minuto de aula de lógica que vocês vão ter é entender que existe a lógica, né, ou a maneira racional de se pensar, é você tentar conectar premissas e conclusão. Premissas e conclusão. Sempre fazendo isso. Então, vocês tinham uma conclusão que, no caso, alguém perdeu esta, no caso esta, né? Esta carteira. Veja, a conclusão não é a parte difícil disso. Não é a parte... Não, Carolina, você está... às vezes é meio difícil a aula de filosofia, né? Mas eu falei para vocês aqui que era para ficar no nível superficial mesmo, né? Digamos, no caso das obviedades, assim. É óbvio que as possibilidades em relação ao que essa carteira está na rua, elas são imensas, né? A gente vai ter uma aula sobre isso, mas o pensamento lógico, sozinho, ele não garante a verdade. Não garante. Ele garante a verdade dada... Isso aqui eu estou avançando muito, mas dada a verdade das premissas, a conclusão ela é certa. Mas a verdade das premissas não é a lógica que vai dizer. A gente vai entender isso. Calma, vamos com calma. Vamos entender o nível preliminar aqui. Então, a conclusão de alguém perdeu essa carteira é a conclusão mais fácil. A conclusão é tranquilo. Mas você entender quais são as premissas, como o Max tentou fazer de uma maneira muito, muito boa, eu diria, você entender quais são suas premissas é o que faz dessa conclusão algo racional. É o que faz dessa conclusão algo racional. Então, a maneira como você, digamos aqui, isso é uma tentativa, né? A gente pode falar assim, dinheiro não é algo que se joga fora. Aí a gente pode dizer humanos carregam dinheiro na carteira. E, sei lá, dinheiro não sabe andar. Pode ser algo assim. Carteira não anda. Pronto. Considerando essas premissas, você pode concluir que alguém perdeu essa carteira. Isso aqui não é um argumento que eu possa dizer assim, logicamente sólido, 100%. Não é. Mas o que eu quero que vocês notem aqui, que a filosofia, e muita gente chama de racional ou lógico, é a sua capacidade de estruturar as suas premissas e conectar ela de alguma forma com a sua conclusão. Isso é algo, pessoal, que está que sempre foi forte na filosofia, por exemplo, no pensamento de Aristóteles. No pensamento de Aristóteles, talvez o primeiro grande, o maior lógico de todos os tempos. E, bom, a ciência, por exemplo, utiliza muito, né? Como eu disse, Popper, né, que é um filósofo da ciência que a gente vai estudar, utiliza muito o raciocínio lógico para explicar o pensamento científico, né? Então, o que eu quero entender para você, botar aqui para vocês, é que a lógica é um elemento importantíssimo da filosofia. A religião, por exemplo, muitas vezes não está ligando muito para a lógica. Quando
essas coisas acontecem, né, essas coisas que você, no dia a dia, diria, não faz sentido, é aí que entra um elemento que mencionaram aqui na aula, é aí que entra a fé. A fé faz a conexão entre as premissas religiosas e a conclusão, né? Então, esse elemento da fé na filosofia não é muito aceito, porque a gente tem que explicitar a maneira como a gente chegou em determinada conclusão. Então, a lógica é muito conectada à fundamentação, claro, essas coisas não são 100% independentes, mas é um elemento muito forte da filosofia, né? Lógica é um capítulo da filosofia. E é um elemento também intrínseco da filosofia. Algumas pessoas não gostam desse elemento, eu adianto para vocês, né? Mas é um elemento que eu considero importante no pensamento filosófico. E é claro, o último elemento que eu queria colocar para vocês é o elemento do debate. Filosofia, ela não é deixa eu ver como é que eu coloco isso. Ela não é simplesmente o ato de você refletir para você mesmo. Vocês podem retirar isso, inclusive, dessa parte da lógica aqui, né? Os elementos, eles são conectados, né? Digamos, fazer uma boa questão, responder essa questão, expor a maneira como você raciocinou logicamente, tudo isso desemboca nessa noção de debate, né? A filosofia é feita para ser uma exposição, não é uma conclusão pessoal, não é uma conclusão feita para você guardar para você mesmo e você dizer, bom, essa é a minha verdade. Na verdade, a prática da filosofia, né, eu coloco aqui Sócrates, né, eu sempre vou ressaltar a figura de Sócrates, mas se vocês quiserem uma filósofa mais próxima, né, ela vai dizer também a mesma coisa, que a filosofia ela tem que ser uma prática, um instrumento mesmo de mudança. E essa reflexão, eu posso colocar aqui também Platão, como não? Tudo que o Platão escreveu foi em forma de diálogo, né? Porque o elemento do debate é um elemento extremamente importante, o elemento de você conferir com outras pessoas a solidez do seu argumento, a solidez das suas justificativas, a maneira como você está pensando, as suas questões também são verificadas. O debate é extremamente importante. E eu falo que o debate, ele aqui, claro, né, está no berço da filosofia, né, com esses dois filósofos aqui, por exemplo, mas isso é uma coisa que a ciência acabou herdando. Vocês podem pegar, nesse debate das vacinas do Covid, né, às vezes você pegava lá a vacina de Oxford, né, aí eles mandavam a notícia para o jornal falando que os testes da vacina tal deram certo em muitos casos, lá em uma amostra. E qual era o próximo passo depois de sair no jornal? Alguém lembra qual que era? Eu acompanhei isso um pouco mais de perto, porque para mim era um pouco interessante. O próximo passo era o laboratório publicar aquele estudo, inclusive algumas revistas científicas ficaram muito famosas nisso, né? O próximo passo era publicar para outros cientistas, outras faculdades, outros grupos de pesquisa lerem os resultados da pesquisa e ali poderem fazer críticas e tudo mais, falar se está certo ou não. A vacina russa, por exemplo, né, ela entrou em muito descrédito porque ela demorou muito para publicar os resultados dela, né? Demorou muito. Então, aquilo caiu em descrédito. E o debate científico como um todo, não só da filosofia, é muito dependente desse debate mesmo. O debate, óbvio, nem sempre é de duas pessoas presentes hoje em dia, né? Mas o debate científico, né, a ciência herdou isso da filosofia, dessa parte de ser algo que se faz em duas pessoas, não é uma reflexão própria, né? Isso ficou no debate que a gente hoje chama de racional, ou, digamos, a ciência meio que tomou conta, né? Mas um debate científico. Então, a filosofia,
Sócrates, como eu disse, andava pela cidade, debatendo com as pessoas e conversando, porque era dessa maneira que ele via filosofia. Filosofia como um debate. E isso ficou. Ainda que nem todo mundo queira sair pela cidade, né, arriscando em encher o saco das pessoas, o debate ainda está presente, nem que seja o debate entre os filósofos mesmo, ou no caso da ciência, entre a comunidade científica. E isso não só serve como um modelo, no caso aqui, um modelo de definição de filosofia, ou mesmo um modelo de prática científica, mas é um modelo de práticas da sociedade como um todo, né? A filosofia, e aqui eu vou encerrar para uma espécie de conclusão da aula, a filosofia ela moldou a sociedade ocidental, né? O Ocidente não foi o mesmo depois que aqueles gregos malucos, há 2.500 anos atrás, resolveram desafiar um método de raciocínio mítico. Depois daquilo, bom, a gente passou a fazer as coisas diferentes, né? Politicamente, a própria definição do que é racional, do que é bom, tudo isso mudou depois deles, né? Tudo por causa dessa maneira. Eu vou recapitular aqui. Uma prática de questionamentos forte, uma prática forte de questionamentos, com um trabalho árduo, eu posso chamar um trabalho árduo de justificação e fundamentação, uma lógica, que aqui eu tenho colocado para vocês como o ato de você expor a maneira como você está pensando, e óbvio, sempre o debate como uma prova real do que você tem feito, uma verificação da sua própria racionalidade. Isso, esse debate desemboca em teorias democráticas, desemboca em uma prática científica, desemboca em uma própria noção de sociedade, é algo que a filosofia deu para a gente, né? Eu acho que vocês, como juristas, né, podem aproveitar o debate filosófico dessa maneira, né, para, eu digo assim, tornar o curso de vocês mais leve mesmo, né? Existe uma citação, eu vou pedir desculpa para vocês, que eu não lembro quem falou isso, eu acho que uma googlada vocês descobrem quem foi, mas tem esse tema, tem essa pequena citação que eles falam, né, do 3 palavras do legislador transformam bibliotecas inteiras em lixo. Porque o direito, ele é um pouco... Professor, você pode repetir, por favor? 3 palavras do legislador transformam bibliotecas inteiras em lixo. Eu acho que é um alemão aí, eu não lembro direito quem foi. Mas isso é para mostrar que o direito, ele muda muito e às vezes pode ser frustrante. Pode ser frustrante. E a filosofia, como um todo, né, como essa discussão ampla e, às vezes, muito abrangente, pode dar um elemento para vocês se preocuparem com uma coisa que dura, uma coisa um pouco mais sólida em relação ao direito, né? Filosofia do direito. Eu acho que é uma boa forma de você ter um porto seguro dentro da profissão de jurista, né? E, é claro, a filosofia, principalmente conectada à lógica, sempre vai dar alguma coisa... Deixa eu até parar a apresentação aqui. A filosofia sempre vai dar alguma coisa em relação à argumentação, em força da argumentação para vocês, principalmente ligado a esse rigor do pensamento filosófico e a lógica, claro. Isso aí sempre vai ser importante para vocês na vida profissional de vocês. Particularmente, eu acho que esse arcabouço teórico, não só da filosofia, mas da ciência política também, teoria do Estado, essas matérias mais propedêuticas, né? Elas podem dar uma base para vocês que vão ajudar vocês em casos que, digamos, o simples estudo de leis ou jurisprudência não vai ajudar, né? Hoje o maior problema do direito, e são os grandes casos, né, são esses hard cases. Hard cases, por definição, são os casos em que lei ou jurisprudência não vai poder te ajudar. Daí como que você resolve? Bom, invariavelmente eles apelam para a filosofia, né? Quem é o maior teórico de hard cases hoje do mundo? É o Durkheim, que é quem? É um filósofo do direito.
Aí você pega penal, hard case penal. Bom, você pega o Ferraioli, o que ele é? Ele é filósofo do direito. Então, talvez o feijão com arroz, o dia a dia, você possa sobreviver. Mas a filosofia, ela vai te ajudar se você quiser uma coisa a mais, entendeu? Mais uma vez, lógica é uma coisa que eu acho que é importantíssima para o jurista do futuro, que vai ter que se confrontar com esses desafios da computação uma hora ou outra, assim como algumas profissões têm desaparecido por causa da constante digitalização. O direito... Pode falar, Marluz? Ô, professor, desculpa a minha ignorância, mas o que é radicaser? Só para me entender. Tá, tudo bem. Eu posso dar uma explicação. Vocês vão aprender isso provavelmente em direito constitucional, né? Mas hard cases são casos em que a simples aplicação de uma regra jurídica não consegue resolver, né? Você pode ver, tem hard case de todos os tipos, né? Tem um bem simples, né? Que é investigação de paternidade e inviolabilidade do corpo, né? São duas regras de direito constitucional, todo mundo tem direito a um pai, mas você também não pode coletar o sangue à força, e nesse caso você tem um conflito de regras, né? Temos a regra que fala que a pessoa que é o pai tem que assumir a paternidade do filho, mas ao mesmo tempo você não pode forçar alguém a dar uma amostra de DNA. Bom, isso se torna uma espécie de hard case, né? O que supera? Qual que é o valor que está acima, né? Inviolabilidade do corpo, Ok. você tem o pai. Então daí você tem um conflito. Aí como você resolve isso? A simples aplicação de uma regra não vai funcionar. Você precisa ter outros recursos. A filosofia está aí para te dar outros recursos, né? Ok, compreendi. E outra coisa, a última coisa, eu acho, é paciência. Como juristas, durante o curso, vocês vão ter que ter paciência. E durante a carreira, eu diria que 10 vezes mais paciência. Então, a filosofia, eu acho que contemplando, foi uma coisa que pelo menos me ocorreu, né? Contemplando a grandeza e a profundidade dos problemas, eu aprendi a ser um pouco mais paciente em relação ao conhecimento mesmo. E se durante esse semestre eu conseguir passar isso um pouco para vocês, né, que seja um pouquinho um gosto do que é a filosofia nesse sentido, eu acho que eu já vou estar bem satisfeito. Então, por hoje era isso que eu queria passar para vocês. Se vocês tiverem alguma questão, estou aqui para responder. Não, senhor. O senhor vai passar alguma leitura complementar? Olha, a rigor, minha ideia era eu dar aula para vocês e vocês relaxarem na cadeira, me escutarem. Se vocês quiserem, eu posso procurar uns textos, algumas coisas passarem para você, mas nada obrigatório, viu? Extra. É extra, Thaís. Coisa assim. Eu tô com o professor. Vamos. Já tem muita sentar coisa. Sentar e relaxar. Mas é que às vezes alguém quer aprofundar e um texto pode ajudar. Eu posso fazer isso sem problema. Mas eu gosto particularmente dessa ideia de vocês têm outras matérias, às vezes mais difíceis, vocês aproveitam esse tempo aqui para relaxar mesmo. Entendeu? Vocês vão ter matérias para endoidarem textos aí. Eu gosto de texto, mas não sou aficionado nisso. Se você quiser, Daniela, eu posso achar alguns assim. Você me fala assim, ó, eu queria aprofundar em tal coisa. Aí eu passo um texto para você, quem quer ler, quem não quer, não lê. Eu acho que a maneira como eu penso o curso de vocês, esses últimos minutos vamos falar sobre isso, né? A maneira como eu penso o curso de vocês, falando, vocês me escutando e participando da aula como vocês fizeram agora, eu posso garantir, não com certeza, né, mas com certo grau de confiança, que a gente vai ter uma boa formação em filosofia geral, entendeu? Em filosofia. Então, o que eu espero de vocês é o que vocês me deram hoje, assim, participação, presença que foi algo inacreditável, realmente exemplar, era maravilhoso, e se vocês me derem isso, eu garanto que do meu lado eu vou dar um conteúdo para vocês que seja relevante para a formação de vocês.
Mas eu posso garantir, sim, uns textos, claro, sem problema isso daí, viu, Daniel? Só me falar. Não, ok, eu te chamo no WhatsApp, pode ser? Perfeito, perfeito. Ah, uma coisa, eu vi que a participação de vocês foi maciça aqui. O pessoal falou que é muito bom eu dar uma nota extra para quem participar. Eu estou pensando em estipular uma quantidade, meio ponto, para quem participa da aula, sim, marca presença dessa maneira. Eu acho que meio ponto é razoável, né? Aí, digamos, a gente vai ter algo como se fosse 12 aulas, né? Vocês ganham 6 pontos a mais e a aula fica melhor para todo mundo, é muito bom. Um ponto é mais concreto, né, professor? Redondo, assim. Sim, mas daí um ponto... eu vou fazer um cálculo assim, porque senão... Não, mas pode ser, talvez. Pode ser um ponto, talvez. É que é mais estimulante. Mas comigo, vocês não precisam se preocupar com notas. Esqueçam isso. Esqueçam isso. Vocês não plagiando e entregando algum trabalho, estão aprovados. Não precisa ficar preocupando com isso, entendeu? Eu não vou ficar reprovando as pessoas em pandemia, pessoas fazendo esforço para assistir aula online. Eu não vou ficar fazendo isso. Minha profissão não é uma profissão de punição, entendeu? É uma profissão de crescimento. Dar aula é isso. É para acrescentar alguma coisa para você. Eu não vou ficar torturando aluno com trabalho. Não precisa se preocupar com isso, entendeu? Beleza, pessoal? Pode falar, Arthur. Como é que eu pronuncio o seu nome? Bom, pode ser Taylor ou Taylor, desde que eu entenda. Okay. Taylor Tá Taylor bom. é melhor. Pode ser então. Eu tô com uma pergunta entalada aqui desde o início. Eu pensei em perguntar, mas não sabia como formular essa pergunta. O senhor exemplificou a filosofia e a ciência, né, como referente aos dogmas, ok? Né, que é uma coisa que é aquilo e é imutável. Vamos supor assim. Já a filosofia é algo maleável, né, que dependente da situação, né, você pode estar reformulando os pensamentos, né, analisando essas questões. Diante disso, o senhor não acha que seria um pouco, vamos dizer assim, um pouco tanto depressivo a gente não ter uma convicção palpável? Né? Exemplo igual a ciência que trabalha com fatos, né? E já a filosofia que vai por logos, né? Que no caso é a questão do desenvolvimento dos pensamentos. Essa é uma ótima questão. Inclusive, me lembra que eu esqueci de mencionar, né? A parte da fundamentação me ocorreu aqui agora, não tem muito a ver com a sua pergunta, mas a parte da fundamentação é o que diferencia a filosofia da opinião, viu? Isso é uma coisa muito importante, né? Ter um posicionamento filosófico ou científico também, né, por consequência, é muito diferente de ter uma opinião, né? Opinião todo mundo pode ter uma, você não precisa justificar, mas algo que se você chama de conhecimento, né, ele precisa ser justificado. E a filosofia está sempre buscando conhecimento, né? Está, inclusive, na etimologia da palavra. Agora, interessante a tua pergunta, é um pouco angustiante, em algumas situações, você não ter uma resposta fixa para alguma coisa, né? Mas, filosoficamente, eu te diria que a atitude mais racional, em determinados contextos, é não ter uma resposta fixa, entendeu? Porque as coisas são maleáveis, né? Você pega assim, o ideal científico, por exemplo, né? Isso é uma coisa que é confuso, né? Mas a própria ciência, dura como ela é, e às vezes os cientistas arrogantes como eles são, o ideal científico nunca foi feito para ser fixo. O ideal científico ele é maleável. Por quê? Porque existe o progresso científico. Como que a gente teria progresso científico se as verdades fossem imutáveis? Não é verdade? As coisas mudam, cientificamente, inclusive. Já foi uma crença forte no mundo da medicina de que o tratamento para gastrite era o consumo de leite em excesso, litros e litros de leite. Já foi isso. Né? E hoje a gente sabe que não é.
Existe uma bactéria que causa gastrite e tudo mais. O senhor falando isso aí me fez lembrar do que o senhor disse lá no início, né, referente a questionar. Sim. Porque, querendo ou não, tanto para o cristianismo, tanto para a ciência e para a filosofia, eles têm um ponto em comum que é questionar. Ambos, para buscar uma solução, eles têm que questionar, tem que ter algum motivo, né, vamos suponhar assim. Sim. Mas, assim, inclusive o Sexto Empírico, né, que é o livro que eu mostrei para vocês aqui, né, ele era um médico, o Sexto Empírico, né, e o mote principal dele, né, isso inclusive a minha pegada, né, que eu queria evidenciar, né, ele fala assim: você sempre achar que existe uma verdade a ser descoberta, é isso que te angustia. Você pode pensar isso na sociedade atual, né, com esse excesso de informação que a gente tem em rede social, como que é angustiante você ter informação de um lado e uma informação contraditória do outro, vira essa guerra de narrativas, no fim das contas, porque as coisas não são... Bom, e você está procurando uma verdade, mas as informações, as fontes são contraditórias. E aí, como que você vive nisso? Como que você decide isso? É isso que causa angústia. Angústia. Você pega essas pesquisas pós-surgimento de rede social e esse direcionamento de algoritmos, as pessoas têm definhado psicologicamente por causa disso. Né? Definhado. Por quê? Porque a gente tem essa necessidade de achar uma verdade, principalmente porque a gente acha que existe uma verdade fixa e imutável, e, bom, as informações disponíveis não garantem essa verdade. E daí a gente sofre. A gente sofre. Então, esse ponto da angústia, né, pelo menos para o filósofo, não é um, digamos assim, um lugar de sofrimento. Né? O filósofo, ele fica satisfeito em fazer boas questões. Eu poderia colocar dessa maneira. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, mas eu consigo compreender. Obrigado. Né? Muito boa pergunta. É isso, pessoal? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, se quiser fazer a pergunta depois também, tá tranquilo. Eu estou disponível via WhatsApp, vocês podem mandar as questões no grupo também, ok? Queria dar parabéns para a participação de vocês, foi excepcional. Não foi boa, foi excepcional. Muito boa mesmo, viu? Se vocês tiverem sugestões também sobre a aula, algo que ajude no desenvolvimento, algo que eu possa melhorar, vocês podem falar também, viu? Eu sou aberto para isso. Eu gosto de críticas, eu quero fazer o melhor curso para vocês. É esse tipo de coisa que me motiva, entendeu? Então, se tiver alguma coisa que vocês acham que vai fazer o curso de vocês melhor, vocês podem mandar privado aqui, no grupo, tanto faz. Tudo bem? E-mail. Beleza, professor.